minha filha. Senta aqui comigo porque eu preciso te contar uma coisa. Uma história que vivi e que até hoje ecoa dentro de mim. Uma história que me ensinou da pior forma possível que nem sempre conhecemos de verdade aqueles a quem entregamos o nosso coração. Uma história de amor, de engano, de traição e de recomeço. Me chamo Margarida, mas todos me chamavam de Dona Dida. Hoje, com meus 77 anos, olho para trás e vejo aquela jovem de 24 anos cheia de sonhos e esperanças. Imagine que estamos de volta aos anos 70. Eu era uma das poucas advogadas mulheres da época. Uma raridade, um desafio ambulante para os homens que ainda acreditavam que a profissão não era lugar para uma moça. Meu pai, o Dr. Augusto, era um homem respeitado no meio jurídico, um advogado de renome. Foi ele quem me incentivou a estudar, a lutar pelo meu espaço. Mas o peso do nome dele era uma sombra constante na minha vida. Muitos me olhavam e viam apenas a filha do Dr. Augusto, como se minha capacidade não importasse. Minha mãe, a querida Matilde, não estava mais entre nós para me dar apoio. Partiu cedo, vítima de uma doença que a medicina da época não conseguiu curar. A saudade dela era um buraco no meu peito, um vazio que o tempo nunca conseguiu preencher por completo. A vida me empurrava para frente. Eu trabalhava sem parar. Me dedicava às leis, aos casos, aos clientes. Via minhas amigas casando, tendo filhos, construindo lares. E eu ali, afundada em processos e audiências. Mas, sabe, eu não me importava tanto. Achava que minha missão era outra, que meu caminho era diferente. Até que ele apareceu. Júlia, minha amiga de faculdade, sempre dizia: Dida, você precisa sair mais. Precisa viver um pouco. E foi numa dessas tentativas dela de me tirar da rotina que conheci Ernesto. Um homem que, no primeiro olhar, me tirou o fôlego. Alto, porte elegante, um sorriso que parecia capaz de desmontar qualquer muralha que eu tivesse erguido ao redor do meu coração. Mas não foram apenas os traços dele que me encantaram. Foi o jeito que ele olhava para mim, como se me visse de verdade. Como se enxergasse além da advogada séria e determinada. Ele era diferente dos homens do meu círculo. Não era um advogado, um juiz ou um político. Era um artista. Um pintor talentoso que via o mundo de uma forma que eu nunca tinha visto antes. A forma como falava das cores, das sombras, das nuances. Era como se cada palavra dele desenhasse um quadro na minha mente. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava vivendo. Nosso amor floresceu rápido, intenso. Ele me levava para lugares que eu jamais teria ido sozinha. Pequenos ateliês, exposições escondidas no coração da cidade, parques onde ele pintava enquanto eu lia em silêncio ao seu lado. Tudo parecia um sonho. E quando ele me pediu em casamento, eu disse sim, sem hesitar. Meu pai não aprovou de imediato. Um pintor, Dida. Ele pode te oferecer estabilidade? Mas eu estava apaixonada. E por mais que respeitasse meu pai, pela primeira vez na vida, escolhi seguir meu coração em vez da razão. Mal sabia eu que esse ser encantador, esse homem que parecia saído de um romance, escondia um segredo que destruiria tudo. O casamento foi simples, mas cheio de amor. Pelo menos era o que eu achava. Moramos em uma casinha aconchegante que ele decorou com seus quadros. Nosso amor era regado a longas conversas, jantares à luz de velas e promessas sussurradas no escuro. Mas algo mudou. E eu, cega de amor, levei tempo para perceber. Pequenos detalhes que sozinhos não significavam nada, mas juntos. Meu Deus, como eu fui ingênua! Primeiro foram as ausências. No começo, ele dizia que precisava de espaço para criar. A arte exige liberdade, meu amor. Eu acreditava. Depois ele me disse que iria passar alguns dias fora para fazer uma exposição de arte em outro estado. Eu, como sempre tive muito trabalho, não podia ir, mas a frequência com que as viagens aumentavam já criava uma dúvida na minha cabeça.
A desconfiança cresceu dentro de mim como uma erva daninha. Mas foi só quando começaram as ligações misteriosas que eu percebi que havia algo muito errado. E foi então que a verdade me acertou como uma pancada no peito. O homem que eu amava, o homem que eu escolhi contra a vontade do meu pai, não era quem dizia ser. Ele escondia um segredo que eu nunca poderia imaginar. E quando eu descobri... Ah, minha filha, meu mundo desmoronou. Quer saber o que aconteceu? Espera que essa história está só começando. O amor nos faz querer ignorar os sinais. Mas, minha filha, o coração sempre sente quando algo não está certo. Uma noite, depois de mais um desses telefonemas, esperei Ernesto dormir e saí da cama em silêncio. Meu coração estava disparado, minha respiração curta. Fui até o pequeno escritório dele e comecei a revirar suas coisas. Eu precisava de respostas. E foi então que encontrei uma fotografia antiga, escondida entre papéis. Na imagem, Ernesto estava abraçado com outra mulher. A maneira como ele a segurava, a forma como ela repousava a cabeça no peito dele. Aquilo parecia ser um casal que já estava junto há muito tempo. Minhas mãos tremiam ao segurar a foto. Uma onda de enjoo me atingiu com força. Me sentei no chão, o coração pesado como se carregasse uma pedra enorme. Tudo fez sentido naquele instante. Ernesto estava me traindo. A traição não foi um golpe repentino, mas um enredo meticulosamente construído ao meu redor. Ernesto havia mentido para mim desde o começo. E agora, eu precisava descobrir a verdade. Eu só não imaginava que essa verdade fosse muito pior do que eu poderia suportar. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei sentada na poltrona do quarto, segurando a foto como se fosse uma prova de um crime hediondo. Meu coração pulsava acelerado. Minhas mãos suavam frio. Na manhã seguinte, Ernesto me beijou na testa antes de sair. Tenho que resolver umas coisas no ateliê, disse com aquele sorriso encantador que antes me fazia derreter. Mas agora, tudo que eu via era mentira. Decidi que não podia continuar vivendo naquela dúvida. Se ele realmente estava me enganando, eu precisava saber de uma vez. Foi então que resolvi fazer algo arriscado. Esperei que ele saísse e seguisse seus passos. Mantive uma distância segura, observando de longe. Ernesto caminhou apressado pelo centro da cidade até entrar em um pequeno café. E lá estava ela. A mulher da foto já o esperava em uma mesa discreta nos fundos. Eu me escondi atrás de uma pilastra e vi tudo. Ele segurou as mãos dela sobre a mesa. Falou algo que a fez rir baixinho. O olhar dele, o mesmo que um dia foi só meu, agora pertencia a ela. Mas foi o que aconteceu em seguida que me destruiu por completo. Ele tirou um envelope do bolso do paletó e entregou a ela. Ela abriu e tirou de dentro uma certidão. Meu coração gelou. Eu, como advogada, já tinha visto um envelope semelhante diversas vezes e sabia o que era. Era uma certidão de casamento. A verdade bateu em mim como uma onda avassaladora. Ernesto já era casado com aquela mulher. Minha respiração ficou presa na garganta. Minhas pernas queriam correr dali, mas eu estava paralisada. Como pude ser tão ingênua? Como caí nessa armadilha? A cabeça girava, o sangue esquentava em minhas veias. O amor que eu sentia por ele se transformou em ódio em questão de segundos. Eu queria confrontá-lo ali mesmo, gritar para todo o Becafé ouvir, expor a farsa dele para o mundo. Mas não. Se eu aprendi algo na advocacia, foi que as batalhas mais importantes exigem estratégia. Então, engoli as lágrimas, virei as costas e saí dali. Eu teria minha vingança, mas seria do meu jeito. Quando Ernesto voltou para casa naquela noite, me abraçou como se nada tivesse acontecido. Senti sua falta hoje, disse afagando meus cabelos. Sorri. Eu também, meu amor.
Mas por dentro, eu já estava planejando a destruição dele. E acredite, minha filha, eu não falhei. Naquela noite, deitei ao lado de Ernesto como se nada tivesse acontecido. Meus olhos fixos no teto, sentindo o peso do que eu tinha descoberto. Ele dormiu rápido, sem imaginar que a mulher ao lado dele já sabia de tudo. No dia seguinte, comecei a agir. Primeiro fui até o cartório do envelope que vi Ernesto entregando para a mulher. Eu precisava de provas concretas. Usei meu conhecimento jurídico para fazer perguntas certas, sem levantar suspeitas. E não demorou muito para eu encontrar o que precisava. Lá estava o nome dela, registrado como esposo de Helena há 7 anos. Era esse o nome dela. E eles não só eram casados, como tinham um histórico juntos naquela cidade. Fiquei sabendo, inclusive, que ele havia morado lá antes de se mudar para onde nos conhecemos. O sangue ferveu nas minhas veias. 7 anos. 7 anos de casamento, e ele teve a audácia de se casar comigo como se fosse um homem livre. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Continuei minha investigação e descobri que Ernesto e Helena não estavam apenas juntos há anos. Eles tinham filhos. 2 meninos, um de 5 anos e outro de 3. Senti meu corpo inteiro estremecer quando soube disso. Imaginei aquelas crianças, os rostinhos inocentes que nem faziam ideia do tipo de homem que era o pai delas. A traição já era dolorosa, mas descobrir que ele não apenas tinha outra esposa, como também escondia filhos, foi o golpe final. Eu poderia ter gritado, confrontado Ernesto naquela noite, jogado na cara dele tudo o que eu havia descoberto. Mas não. O plano tinha que ser maior. Então, agi como se nada estivesse acontecendo. Durante os dias seguintes, continuei sendo a esposa perfeita. Fazia jantares, sorria, escutava suas histórias como se ainda estivesse encantada por ele. E enquanto isso, reunia provas. Consegui cópias da certidão de casamento, testemunhas que conheciam a família dele e até mesmo fotos dos filhos. Montei um dossiê completo sobre a farsa que ele havia criado. E quando eu estava pronta, foi a vez de Ernesto descobrir o que é ser enganado. O momento perfeito para a minha vingança chegou em um domingo. Ernesto sempre gostava de almoçar em casa, dizendo que apreciava a minha comida. Dessa vez, eu mesma preparei um banquete especial. Arrumei a mesa com todo o carinho, como se nada estivesse errado. Ernesto sentou-se na cabeceira, sorrindo satisfeito. Que refeição maravilhosa, meu amor, disse ele cortando um pedaço do assado. Cruzei os braços e encarei aqueles olhos que, até pouco tempo atrás, me faziam derreter. Que bom que gostou, respondi, servindo-me de um pouco de vinho. Afinal, quero que tenha uma boa lembrança desse dia. Ele franziu a testa confuso. O que quer dizer com isso? Respirei fundo e abri um envelope sobre a mesa. De dentro, tirei a cópia da certidão de casamento dele com Helena. Deslizei o papel até ele, observando enquanto seu rosto ficava pálido. Reconhece esse documento, Ernesto? O silêncio dele me deu a resposta que eu já sabia. Acho que me deve algumas explicações. Ele tentou abrir a boca, talvez para inventar mais uma mentira. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, coloquei mais papéis na mesa. Fotos dele com Helena e os filhos, depoimentos de testemunhas, provas suficientes para incriminá-lo. Ernesto ficou sem palavras. Quantas vidas você pretendia destruir antes de ser pego? Perguntei, mantendo a voz firme, apesar da dor que pulsava dentro de mim. Ele passou as mãos no rosto, exasperado. Dida, eu posso explicar. Explicar o quê? Cortei, me levantando. Que me enganou esse tempo todo, que construiu um casamento falso comigo enquanto já tinha uma família em outro lugar. Ele abaixou a cabeça, sabendo que qualquer justificativa seria inútil. Mas eu ainda não tinha terminado.
Caminhei até o aparador da sala e peguei outro envelope. E para completar, Ernesto, saiba que já tomei providências legais. Você cometeu crime de bigamia e falsificação de documentos. Meu advogado já entrou com um processo contra você. Os olhos dele se arregalaram. Dida, não precisa chegar a esse ponto. Precisa sim. Falei com firmeza, olhando diretamente para ele. Você achou que eu ia ficar calada? Que ia aceitar essa traição e deixar por isso mesmo? Ernesto, você me subestimou. E agora vai pagar por isso. Ele tentou se aproximar, mas levantei a mão, afastando-o. Não encoste em mim. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. Ernesto percebeu que não havia saída. Ele se levantou devagar, recolheu alguns pertences e, sem dizer mais nada, saiu pela porta. Eu esperei ouvir o barulho do portão fechando. Só então me permiti desabar, sentindo o peso daquela dor tomar conta do meu peito. Mas apesar da tristeza, algo dentro de mim sabia. Eu venci. E ele nunca mais me enganaria. Depois que Ernesto saiu pela porta, minha casa ficou em um silêncio sepulcral. O cheiro da comida que antes parecia tão convidativo, agora me enjoava. Joguei tudo fora. Não queria nenhuma lembrança daquele almoço que marcou o fim de um capítulo da minha vida. Nos dias seguintes, precisei ser forte. O processo contra Ernesto foi iniciado e eu me agarrei ao trabalho para não deixar que a dor me consumisse. Mas era impossível evitar os olhares curiosos no escritório, os sussurros das pessoas que haviam ouvido rumores sobre o que aconteceu. E então, um dia, recebi uma visita inesperada. Helena. Quando abri a porta e a vi ali, com os olhos vermelhos e o rosto abatido, senti um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, incredulidade. Mas o que mais me surpreendeu foi que, ao invés de enfrentar minha fúria, ela apenas suspirou e disse: "Precisamos conversar." Cruzei os braços, sem saber se deveria deixá-la entrar. "Não temos nada para conversar." Ela abaixou a cabeça e murmurou: "Eu não sabia que ele ia tão longe." Aquilo me pegou de surpresa. "Como assim?" Helena respirou fundo e começou a falar, sua voz carregada de arrependimento. "Eu e Ernesto, quer dizer, Miguel. Sim, descobri que ele também mentiu o nome para você. Nos conhecemos desde a infância. Sempre tivemos uma relação conturbada, mas ele era charmoso, sedutor, e eu fui burra o suficiente para acreditar em todas as promessas dele." Eu não disse nada. Apenas a ouvi continuar. "Quando nos casamos, achei que ele mudaria. Que seria um homem de família. Mas então ele começou a viajar, dizendo que precisava buscar novas oportunidades. Sumia por semanas. Eu suspeitava que tinha outras mulheres, mas nunca imaginei que ele chegaria ao ponto de se casar de novo. Com você." Minha garganta apertou. "Então você não sabia de mim?" Ela negou com a cabeça. "Não até encontrá-lo com você um dia, na rua. Eu vi como ele te olhava, como segurava sua mão. E foi ali que percebi que ele estava mentindo para nós duas. Mas eu não sabia o que fazer. Senti minha raiva diminuir um pouco, porque, no fundo, percebi que Helena era tão vítima quanto eu. Ela abaixou a cabeça e chorou baixinho. "Eu não vim aqui pedir seu perdão, Dida. Sei que fui cúmplice de muitas mentiras, mesmo que sem querer. Mas quero que saiba que vou testemunhar contra ele no tribunal. Quero que esse homem pague pelo que fez." Suspirei, sentindo um peso sair dos meus ombros. "Então, acho que temos um acordo." Aquela foi a primeira vez que eu vi Helena não como inimiga, mas como uma mulher que, assim como eu, foi enganada. E juntas, decidimos que Miguel, ou Ernesto, como eu o conhecia, não escaparia da justiça. Depois daquela conversa com Helena,
senti que um novo capítulo estava se abrindo. Antes eu enxerguei essa mulher como minha rival, como uma ameaça. Mas agora, entendia que ela era apenas mais uma peça no jogo sujo de Ernesto. Ou melhor, Miguel. Nos dias seguintes, nos encontramos algumas vezes para trocar informações sobre ele. Fomos até o escritório do meu advogado para incluir seu depoimento no processo. O caso estava ficando cada vez mais sólido, e eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que a justiça fosse feita. Mas Miguel, claro, não aceitaria a derrota sem lutar. Uma noite, enquanto eu revisava alguns documentos no escritório de casa, ouvi batidas na porta. Meu coração acelerou. Desde que ele havia saído, eu tinha medo de que voltasse. Peguei um atiçador de lareira. O que eu faria com aquilo? Eu não sabia, mas pelo menos me dava uma sensação de segurança. Abri a porta, e lá estava ele, Miguel. Os olhos azuis que um dia me encantaram agora não tinham mais efeito sobre mim. Ele parecia diferente. Cabelos desalinhados, barba por fazer. O rosto, antes tão confiante, agora mostrava cansaço. Dida. Ele começou, a voz rouca. Vá embora. Interrompi, sem paciência para mais mentiras. Ele segurou a porta, impedindo que eu a fechasse. Por favor, me escuta. Eu sei que errei, mas eu te amei de verdade. Ri, sem acreditar no que estava ouvindo. Me amou? Você mentiu para mim desde o primeiro dia. Se passou por um homem livre quando já era casado. Você destruiu a minha vida. Ele abaixou a cabeça, como se sentisse vergonha. Mas logo depois, levantou os olhos e tentou mais uma jogada. E se esquecermos tudo isso? Se a gente for embora juntos? Largar tudo, recomeçar em outro lugar? O atrevimento dele me deu náuseas. Você está louco? Eu sei que ainda me ama. Ele insistiu, como se acreditasse mesmo naquilo. Você pode fingir que não, mas eu vejo nos seus olhos. A raiva tomou conta de mim. Os meus olhos? Você não vê nada além do próprio reflexo neles, Miguel. Foram minhas últimas palavras antes de bater a porta na cara dele. Do outro lado, ele ficou parado por alguns segundos. Então, sem outra saída, foi embora. Naquele momento, senti que a vitória estava próxima. E eu estava certa. Poucos dias depois, Miguel foi preso. A justiça, enfim, estava sendo feita. O dia da prisão de Miguel foi um dos mais marcantes da minha vida. Quando recebi a notícia, senti um misto de alívio e tristeza. Por mais que ele merecesse pagar por tudo o que fez, ainda era difícil aceitar que o homem pelo qual um dia me apaixonei nunca existiu de verdade. No tribunal sentei na primeira fileira, acompanhada pelo meu advogado e por Helena. Ela estava visivelmente abalada, mas determinada a ver Miguel enfrentar as consequências de seus atos. Quando ele entrou na sala algemado, meu coração deu um salto. Ele parecia diferente. Não havia mais aquele ar de superioridade, aquele charme manipulador. Pela primeira vez, Miguel parecia apenas um homem derrotado. O juiz começou a leitura do processo. Falsificação de documentos, bigamia, fraude. A cada acusação, Miguel abaixava mais a cabeça. Quando foi dado o direito de defesa, ele apenas suspirou e disse: "Não tenho nada a dizer." Era o fim. A sentença foi clara. Miguel cumpriria 5 anos de prisão. Ao ouvir o veredicto, senti um peso sair dos meus ombros. Não era felicidade, porque essa história nunca teve um final feliz. Mas era justiça. Quando Miguel foi levado, ele olhou para mim uma última vez. Não havia mais arrogância em seus olhos, apenas uma melancolia silenciosa. Talvez pela primeira vez na vida, ele soubesse o que era perder. Saí do tribunal com a cabeça erguida. O mundo parecia mais leve, como se eu finalmente tivesse me livrado de um fardo enorme. Meu pai me esperava do lado de fora. Quando me viu, abriu os braços e eu corri para um abraço apertado.
Acabou, minha filha. Ele sussurrou. E eu soube que era verdade. Mas a vida, minha filha, nunca para. Sempre há um novo começo esperando. E o meu estava prestes a começar. Depois que saí do tribunal, meu mundo parecia girar mais devagar. Durante tanto tempo eu vivi movida pela dor, pela busca por justiça, pela necessidade de expor a verdade. Agora que tudo estava resolvido, o que restava para mim? Voltei para a casa do meu pai, pois não suportava mais viver na casa que um dia dividi com Miguel. Cada canto, cada móvel, cada lembrança pareciam carregar um peso insuportável. Não queria aquela energia me consumindo. Meu pai, sempre reservado, começou a demonstrar um carinho que antes era raro. Ele cozinhava para mim, fazia questão de jantar ao meu lado todas as noites. Até sugeriu uma viagem para visitarmos meu irmão e minha cunhada. E foi assim que, em uma tarde ensolarada, embarcamos juntos em um trem rumo à cidade do meu irmão, Carlos. A viagem foi mais do que um passeio. Foi um respiro. Uma chance de me desconectar da tempestade que havia vivido e lembrar que ainda havia beleza no mundo. Os dias que passei com Carlos e sua família foram como um bálsamo. Brinquei com meus sobrinhos, ri com minha cunhada, sentei no alpendre com meu pai apenas para admirar o céu. Foi ali, naquele silêncio tranquilo, que percebi que eu ainda tinha muito para viver. Voltei para casa renovada e tomei a decisão de seguir em frente. Coloquei a casa onde morei com Miguel para alugar. Sabia que jamais conseguiria voltar a viver ali, então preferia transformá-la em algo útil. Com o dinheiro do aluguel, resolvi fazer algo que sempre quis: abrir meu próprio escritório de advocacia. Trabalhei como nunca. Atendi casos, ajudei mulheres em situações difíceis. Lutei por aqueles que precisavam. O tempo passou. E um dia, sem que eu estivesse procurando por isso, conheci Pedro. Ele era advogado como eu, mas sua essência era completamente diferente de tudo o que já tinha visto. Honesto, gentil, um homem de verdade. Aos poucos ele foi me conquistando. Não com promessas vazias ou palavras bonitas, mas com atitudes. E então, quando percebi, estava apaixonada. Nos casamos 2 anos depois. Foi uma cerimônia pequena, mas cheia de amor. E diferente da primeira vez, dessa vez eu sabia que estava ao lado de um homem digno. O destino me surpreendeu novamente quando, aos 34 anos, depois de acreditar que nunca poderia ser mãe, descobri que estava grávida. Foi um milagre. Fernando chegou primeiro, meu menino de olhos vivos e riso fácil. Alguns anos depois, veio Carolina, minha menina doce e carinhosa. Minha família estava completa. E quando achei que a felicidade não poderia crescer mais, vieram os netos. 7 ao todo, cada um trazendo uma nova alegria para minha vida. Olho para trás agora, com meus 77 anos, e vejo que tudo aconteceu como deveria. A dor foi grande, a traição foi cruel. Mas nada disso foi o fim. A vida sempre encontra um jeito de seguir em frente. E eu sou a prova viva disso. Se você chegou até aqui, minha filha, saiba que o que importa não é a queda, mas sim como você se levanta. E se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo e me diga. De onde você está assistindo? Vou adorar saber. Aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. E agora, escolha outro vídeo e continue conosco. Porque sempre há mais histórias para contar.